quase 4 décadas, o juiz Greg Mathis e sua esposa Linda representaram algo raro na cultura das celebridades: longevidade, lealdade e uma força silenciosa. Sem escândalos, sem caos público, apenas um casamento que parecia sobreviver à fama sem perder sua base. Por isso, o que aconteceu a seguir chocou tantas pessoas quase da noite para o dia. Uma história de amor que começou muito antes das câmeras nos tribunais tomou um rumo dramático. Uma história que deixou os fãs confusos e em busca de respostas. Não houve nenhum momento bombástico nas manchetes, nenhuma acusação pública, apenas uma mudança repentina que não fazia sentido. E quando os rumores começaram a preencher o silêncio, a história ficou ainda mais complicada. Então, o que realmente aconteceu nos bastidores? E o que poderia levar um homem que construiu seu legado na responsabilidade a enfrentar o acerto de contas mais pessoal de sua vida? Um juiz forjado na prisão. Greg Mathis nasceu no coração de Detroit e foi criado por Charles e Alice Lee Mathis. Mas foi sua mãe quem moldou o rumo de sua vida. Alice era uma adventista do sétimo dia profundamente dedicada, que trabalhava longas e exaustivas horas como auxiliar de enfermagem e governanta apenas para sustentar sua família. Quando a agitação social das décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation começou, ela já estava divorciada e criando 4 filhos sozinha, carregando todo o peso da casa. Em Language Not Registered for Generation, mãe e filhos se mudaram para o conjunto habitacional Herman Gardens, um lugar que definiria os primeiros anos de Mathis. Eles permaneceram lá até por volta de Language Not Registered for Generation, saindo apenas quando as drogas e a violência se tornaram insuportáveis. Era um ambiente hostil para qualquer pessoa, quanto mais para uma mãe solteira, tentando manter 4 meninos no caminho certo. Alice lutou da única maneira que sabia, através da disciplina, da fé e da estrutura. Ela trabalhava em 2 empregos, às vezes em turnos noturnos, às vezes limpando casas durante o dia, mesmo quando precisava deixar seus filhos sozinhos em um bairro perigoso. Ela era incansável na busca por educação e espiritualidade. Ir à igreja era inegociável. A lição de casa era obrigatória. Jantares em família e orações eram o alicerce da casa. Mas as ruas do lado de fora eram mais barulhentas e persuasivas do que qualquer sermão. Com o tempo, essa pressão começou a anular os ensinamentos de casa. Mathis e seus irmãos foram arrastados para a vida nas ruas, uma realidade que mais tarde se tornaria central na história de sua transformação. Na adolescência, Mathis se metia em encrencas com frequência, envolvendo-se em crimes como furto de carteiras, arrombamento e roubo. Aos Language Not Registered for Generation anos, tudo desmoronou. Uma acusação de porte ilegal de arma o levou à cadeia do condado de Wayne por Language Not Registered for Generation meses, forçando-o a confrontar o quão longe havia chegado. Enquanto estava preso, sua mãe o visitou com uma notícia devastadora. Ela tinha câncer de cólon. Quase ao mesmo tempo, o juiz responsável pelo seu caso lhe ofereceu uma escolha difícil: concluir o ensino médio ou permanecer atrás das grades. Mathis recebeu liberdade condicional antecipada. Mas o momento que realmente mudou sua vida aconteceu pouco depois, quando ele fez uma promessa à sua mãe, que estava morrendo. Essa promessa tornou-se sua âncora moral, moldando todas as decisões que se seguiram. O caminho adiante foi tudo menos fácil. Após sua libertação, Mathis aceitou um emprego no McDonald's, virando hambúrgueres. Não porque fosse glamuroso, mas porque o mantinha empregado, focado e em conformidade com a liberdade condicional. Era um trabalho de sobrevivência, mas o mantinha seguindo em frente.
Uma virada aconteceu quando um amigo próximo da família o ajudou a se matricular na Universidade Eastern Michigan. Lá, Mathis descobriu uma paixão pela política e pelo serviço público. Ele se envolveu profundamente na vida universitária, filiando-se ao Partido Democrata e organizando protestos contra o apartheid na África do Sul. Ele não estava apenas estudando política, ele a praticava. Com um diploma em administração pública, Mathis mirou na prefeitura de Detroit. Ele começou a trabalhar para o Conselho Municipal e, posteriormente, juntou-se à administração do prefeito Coleman Young, gerenciando uma prefeitura distrital e mantendo-se profundamente conectado à comunidade. Quando o prefeito Young se aposentou em Language Not Registered for Generation, Mathis mudou seu foco para a advocacia, dedicando-se à defesa de jovens adultos que o faziam lembrar de si mesmo no passado. Então, seu passado ressurgiu. Quando Mathis solicitou sua licença para advogar, seus antecedentes criminais se tornaram um grande obstáculo. Em vez de aceitar a derrota, ele contestou a decisão até a Suprema Corte de Michigan e venceu. Seus anos de serviço comunitário e a confiança pública que conquistou pesaram mais do que os erros de sua juventude. Quando Montes finalmente assumiu o cargo, a história atraiu a atenção nacional. A ideia de um ex-presidiário se tornar juiz em apenas Language Not Registered for Generation Anus parecia quase surreal. Acusações que mudaram tudo. Em Language Not Registered for Generation, o juiz Greg Mathis se viu inesperadamente no centro de um drama da vida real que lembrava muito um episódio de sua própria vida. Desta vez, porém, o tribunal foi substituído pela calçada em frente a um popular restaurante de comida típica afro-americana de Detroit, o Flood's Bar and Grill. Segundo relatos que vieram à tona posteriormente, Mathis havia chegado em seu Rolls-Royce para uma noite de sexta-feira. A noite transcorreu sem problemas até a hora de ir embora. Um manobrista entrou acidentalmente no veículo errado enquanto ainda estava com as chaves do carro de Mathis, deixando o juiz esperando. Os minutos se arrastaram, a frustração aumentou e quando o manobrista finalmente retornou, a situação supostamente saiu do controle. Fontes afirmaram que o manobrista se desculpou e explicou o erro, mas Mathis, visivelmente irritado, respondeu com uma explosão verbal acalorada. A situação teria se agravado ainda mais com acusações de que Mathis cuspiu no funcionário antes de ir embora. Inicialmente, a polícia de Detroit evitou divulgar o nome do suspeito, mas um porta-voz do departamento confirmou posteriormente os detalhes do incidente, e fontes policiais identificaram o juiz Mathis como o homem envolvido. Foi um contraste gritante com a calma e a autoridade que os telespectadores estavam acostumados a ver na televisão. Mathis, no entanto, negou veementemente a acusação mais grave. Em declaração pública, ele admitiu ter elevado a voz, mas insistiu que não houve cusparada. Ele disse que ficou esperando por cerca de Language Not Registered for Generation Minutos e que a explicação do manobrista só piorou a situação. Segundo Mathis, a discussão terminou apenas com palavras, nada mais. Ele também questionou o momento e a motivação por trás das acusações, sugerindo que elas tinham motivação financeira. Naquele momento, nenhuma queixa-crime havia sido formalizada, e Mathis afirmou que a polícia não o havia contatado diretamente. Mathis acrescentou outra versão à sua explicação, dizendo que estava com um problema de saúde naquela noite. Ele alegou ter um problema estomacal crônico e precisar de medicamentos que estavam guardados no porta-malas do carro, o que tornou o atraso especialmente estressante. O advogado do manobrista reagiu com veemência. Ele alegou que Mathis de fato cuspiu em seu cliente e que planejam coletar amostras de DNA da camisa do manobrista.
O advogado também afirmou que Matisse se gabou do incidente para pessoas próximas, dizendo que havia testemunhas prontas para confirmá-lo. Matisse contestou essa alegação, afirmando ter várias testemunhas preparadas para contar uma versão dos fatos bem diferente. Anos depois, em dezembro de Language Not Registered for Generation, Matisse enfrentou outra acusação grave. Desta vez em Los Angeles, um funcionário da prefeitura chamado Ricardo Aosta sinalizou a intenção de processá-lo por um suposto confronto que teria ocorrido em julho de Language Not Registered for Generation, em frente à casa de Matisse. Segundo a denúncia, Aosta trabalhava para o Departamento de Água e Energia de Los Angeles quando estacionou um caminhão basculante de forma a bloquear a entrada da garagem de Matisse. A queixa alegava que Matisse ficou furioso, insultou Aosta verbalmente e chegou a ameaçá-lo com uma arma. Aosta afirmou que o incidente configurou agressão e causou-lhe sofrimento emocional duradouro. A equipe jurídica de Matisse rejeitou imediatamente as alegações. Sua advogada descreveu o possível processo como uma tentativa de extorsão e enfatizou que o Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, nunca investigou o incidente. Ela deixou claro que, se um processo fosse aberto, Matisse responderia agressivamente com contraprocessos por difamação e conduta ilegal. A própria denúncia descreveu uma cena tensa. Alegava que Matisse estava parado diretamente atrás do caminhão, gritando para Aosta movê-lo. Aosta teria tentado explicar que o caminhão estava em uma ladeira e precisava de espaço para se mover com segurança, mas Matisse teria ignorado a preocupação e continuado a intensificar o confronto. A alegação mais grave veio logo em seguida, com a afirmação de que Matisse voltou para dentro de casa, retornou com uma arma e o ameaçou de morte. Aosta afirmou que o incidente o afetou profundamente, obrigando-o a buscar atendimento médico e assistência jurídica. Ele busca indenização por salários perdidos, perda da capacidade de ganho futuro e pelos danos emocionais que, segundo ele, o encontro lhe causou. Juntos, esses incidentes complicaram a imagem pública de um homem conhecido por administrar a justiça na televisão, levantando questões sobre o que acontece quando o juiz sai do tribunal e entra na vida real. O que realmente acabou? O juiz Matisse. Greg Mathis é um daqueles nomes que dispensa apresentações. Por décadas, ele tem sido uma presença diária nas salas de estar de toda a América, mais conhecido como o rosto do programa Judge Matisse. E este não era apenas mais um programa de tribunal. Tornou-se um dos programas mais longevos da história do gênero. Para se ter uma ideia, Judge Matisse ocupa o quarto lugar de todos os tempos entre os programas de tribunal, atrás apenas de Divorce Court, The People's Court e Judge Judy. Mas a verdadeira distinção surge quando se analisa mais de perto. Enquanto programas como Tribunal do Divórcio e Tribunal Popular passavam por cancelamentos, reformulações e uma constante troca de juízes, Juíza Matisse manteve-se firme. Greg Matisse nunca deixou o cargo e a produção em si nunca mudou de mãos. Apenas Juíza Judy podia dizer o mesmo. Quando Juíza Judy encerrou sua histórica trajetória de Language Not Registered for Generation temporadas em Language Not Registered for Generation, Juíza Matisse tornou-se o programa de tribunal ativo mais longevo, com a mesma juíza e a produção original ainda intactas. Foi isso que tornou Language Not Registered for Generation um choque tão grande. Em uma decisão drástica que sinalizou uma grande mudança na televisão diurna, a Warner Brothers cancelou Juíza Matisse. Exatamente ao mesmo tempo, eles também cancelaram o programa The People's Court, então apresentado por Marilyn Millian. Não se tratava apenas do fim de dois programas, parecia o encerramento de uma era inteira. Judge Mathis chegou ao fim após Language Not Registered
for Generation Temporadas, tendo estreado em Language Not Registered for Generation. The People's Court terminou após Language Not Registered for Generation Temporadas, desde Language Not Registered for Generation. Ambos os programas foram produzidos pela Warner Brothers, em parceria com a Teleictur e distribuídos pela Warner Brothers Domestic Television. Esses eram pilares da programação diurna da TV e, de repente, desapareceram. Especialistas do setor apontaram para um problema maior: o lento colapso da distribuição de conteúdo para programas sindicados durante o dia. As emissoras locais estavam cortando orçamentos. A receita publicitária estava secando. E os programas sindicados estavam se tornando cada vez mais difíceis de justificar financeiramente. Muitos grupos de emissoras decidiram que era mais barato e seguro expandir a programação jornalística local, em vez de pagar por conteúdo sindicado. A matemática simplesmente deixou de fechar. Pouco depois da notícia ser divulgada, Greg Matthies foi diretamente ao seu público para explicar o que realmente aconteceu. Ele deixou claro que o programa não acabou porque as pessoas pararam de assistir. Segundo ele, a Warner Brothers havia tomado uma decisão mais ampla de se afastar completamente dos programas de júri. Ele também deixou uma coisa bem clara: essa não era o fim da sua história. Na verdade, ele insinuou que algo novo já estava em andamento e, dessa vez, ele queria que fosse construído de forma diferente. Modis começou a direcionar seu foco para estúdios de propriedade de negros, criativos negros e empreendedores negros. Seu objetivo era simples, mas urgente: criar poder, autonomia e oportunidades reais, e não apenas uma representação superficial. Ele falou abertamente sobre como muitas das promessas de diversidade feitas por corporações e Hollywood nos últimos anos haviam desaparecido silenciosamente. Mencionou relatos de equipes inteiras compostas por pessoas de cor sendo substituídas e projetos sendo cancelados justamente quando a demanda por histórias negras autênticas crescia. Para Matthies, isso não era apenas decepcionante, mas um chamado à ação. Enquanto as portas do tribunal se fechavam, outra parte de sua vida se abria nas telas. Aproveitando o sucesso de sua carreira jurídica, Matthies convidou os telespectadores para dentro de sua casa com o programa Matthies Family Matters. A série de reality show ofereceu um olhar raro sobre sua vida como marido, pai e chefe de família. A ideia, na verdade, não partiu dele. Surgiu de seu filho Amir, que trabalhava como produtor e recebeu incentivo de Steve Harvey para criar seu próprio programa sobre a família. Inicialmente, Matthies não estava convencido, mas Amir apresentou argumentos convincentes. A família deles não era construída em torno do caos ou de dramas fabricados. Os 4 filhos de Matthies eram profissionais adultos na casa dos Language Not Registered for Generation anos, lidando com carreiras, relacionamentos e desafios pessoais em tempo real. Isso se tornou a essência do programa. Não se tratava de brigas explosivas ou momentos virais. Tratava-se de acompanhar adultos bem-sucedidos lidando com as pressões, falhas e crescimento da vida real. Matthies estabeleceu uma regra firme antes do início das filmagens: nada de brigas, nada de gritos, nada de comportamento tóxico. Ele queria que o programa refletisse positividade, responsabilidade e amor. O público reagiu imediatamente. Os espectadores elogiaram a série como saudável, revigorante e profundamente inspiradora. Muitos a descreveram como uma rara e poderosa demonstração de amor, estabilidade e sucesso da comunidade negra. Para Matthies, essa reação confirmou que ele havia tomado a decisão certa. E quando parecia que ele poderia se afastar dos tribunais para sempre, Language Not Registered for Generation trouxe uma nova reviravolta. Greg Matthies retornou ao tribunal com uma nova série, Matthies Court with Judge Matthies, produzida pela Allen Media Group.
Byron Allen o acolheu como um pilar da crescente equipe da empresa, chamando-o de icônico e singularmente carismático. O novo programa estreou como uma série diária de 1 hora de duração, exibida em emissoras de TV aberta, a cabo e plataformas digitais. Para Mthus, a parceria tinha um significado pessoal. Ambos eram de Detroit, e ele via o Allen Media Group como uma versão moderna de Detroit para programas de tribunal na televisão. O juiz Greg Mathis se divorciou imediatamente de sua esposa após isso. A história de Linda e Gregory Mathis não começa em um tribunal ou sob os holofotes de Hollywood. Tudo começou discretamente no campus da Universidade Eastern Michigan. Eles se conheceram como estudantes, jovens e descobrindo a vida, e permaneceram juntos por 4 anos antes de decidirem ficar noivos. Em 1º de junho de Language Not Registered for Generation, casaram-se muito antes da fama, das câmeras ou de um programa de TV vencedor do Emmy entrarem em cena. Ao longo dos anos, construíram uma família do zero, criando 4 filhos juntos: Jade, Kamar, Greg Jr. e Amir. Por décadas, o casamento deles foi considerado um modelo de estabilidade. Assim, quando a notícia de que o juiz Gregory Mathis e Linda estavam se separando veio à tona em agosto de Language Not Registered for Generation, pegou muita gente de surpresa. O casal já havia se separado no mês anterior, em julho, e agora estava oficialmente dando entrada no divórcio. Linda Iet Mathis entrou com os documentos em Language Not Registered for Generación de Agosto, como os registros judiciais indicando Language Not Registered for Generación de Julho como a data oficial da separação. Após quase Language Not Registered for Generation anos juntos, o motivo alegado foi simples e preocupante: diferenças irreconciliáveis. Linda também solicitou pensão alimentícia, embora não esteja claro se o casal chegou a assinar um acordo pré-nupcial. Quando se casaram, eram recém-formados, há anos do sucesso e da riqueza que mais tarde definiriam a vida pública do juiz Mathis. O choque foi compreensível. Gregory Mathis sempre falou abertamente e com carinho sobre sua esposa. Em abril de Language Not Registered for Generation, ele compartilhou uma foto antiga do dia do casamento, reconhecendo que Linda o ajudou a dar a volta por cima e expressando a esperança de que a história deles inspirasse outros casais. 1 ano depois, ao receber sua estrela na calçada da fama de Hollywood, ele deixou claro que seu sucesso não era fruto de um ato individual. Em seu reality show, Mathis Family Matters, ele refletiu sobre seu passado em Detroit e explicou que o apoio de Linda lhe deu espaço para trabalhar longas horas e perseguir seus sonhos. Linda, sentada ao seu lado, afirmou calmamente que esse tipo de apoio mútuo era simplesmente a essência de sua família. Mesmo nos últimos anos, a imagem pública de seu relacionamento parece sólida. No início de janeiro, Gregory publicou fotos de uma viagem de férias a Cabo, mostrando os dois trocando beijos e curtindo a companhia um do outro, enquanto encerravam o ano de Language Not Registered for Generation. Naquele mesmo ano, eles passaram parte do verão viajando pela Europa a bordo do enorme Super 8 de Magic Johnson, ao lado de outros casais famosos como Michael Jordan e Samuel L. Jackson. Fotos da Grécia, França e Itália mostravam Gregory com os braços em volta de Linda, ambos sorrindo e relaxados, aproveitando o que parecia ser férias dos sonhos. Em março, eles ainda apareciam juntos em eventos públicos, incluindo o brunch de influenciadores. Quando questionado sobre a possibilidade de seu reality show retornar, Gregory descreveu sua família como unida e pacífica, enfatizando que eles não brigavam.
Linda concordou com ele, ressaltando a importância de mostrar ao mundo famílias negras fortes e amorosas, sem conflitos constantes. Com a chegada de Language Not Registered for Generation, nada parecia fora do normal. Postagens nas redes sociais de Cabo San Lucas e entrevistas no tapete vermelho retratavam a proximidade e o orgulho pela vida que haviam construído juntos. Por isso, quando a separação se tornou pública poucos meses depois, os fãs ficaram em busca de respostas. Na opinião pública, muitos acharam difícil acreditar que um casamento de 4 décadas pudesse terminar sem algum motivo oculto e profundo. E assim, as perguntas começaram a surgir. Agora, sempre que um casamento famoso chega ao fim, a internet reage rapidamente. Especulações preenchem as lacunas muito antes dos fatos. E, neste caso, não demorou muito para que os holofotes se voltassem para o juiz Matisse. Quase imediatamente, começaram a circular rumores de que ele havia sido infiel. A partir daí, a história se transformou em algo muito mais extremo. As conversas online passaram de sussurros sobre traição para alegações explícitas de um filho secreto, com sessões de comentários propagando uma narrativa dramática de paternidade extraconjugal, como se fosse um fato comprovado. Mas, por trás de todo esse ruído, havia um grande problema. Não havia provas. Não surgiram relatos confiáveis. Nenhuma suposta parceira se apresentou. E nada de concreto jamais corroborou as alegações. Mesmo assim, os rumores se intensificaram a ponto de Matisse se sentir compelido a abordá-los pessoalmente. Enquanto passava pelo aeroporto de Los Angeles, AX, ele falou abertamente ao TMZ, descrevendo o momento como um dos períodos mais difíceis de sua vida. Em vez de se esquivar da culpa, ele assumiu a responsabilidade pelo fim de seu casamento, apresentando sua experiência como um alerta para outros homens. Ele deixou claro que, embora não estivesse levando uma vida dupla, entendia por que sua esposa, Linda, poderia ter suspeitado do contrário. O problema central, admitiu ele, era a negligência. Matisse reconheceu que sua esposa havia gradualmente perdido espaço em sua lista de prioridades, às vezes ficando atrás apenas do trabalho, dos compromissos comunitários e até mesmo da vida social. Entre as gravações do programa, as viagens constantes e o tempo gasto com amigos, ele admitiu que não conseguiu reservar tempo suficiente para o casamento. Quando a produção do programa se mudou de Chicago para Los Angeles, em Language Not Registered for Generation, ele havia prometido a si mesmo e à esposa que as coisas mudariam. A mudança deveria significar mais tempo em casa e um foco renovado no relacionamento. Segundo Matisse, essa promessa não se concretizou. Ele se manteve ocupado, viajando bastante, e quando percebeu o estrago, o relacionamento já estava em crise. Em uma conversa posterior, Matisse foi enfático ao desmentir os rumores mais extremos. Ele deixou claro que não havia nenhum filho secreto envolvido e negou categoricamente todas as alegações mais sombrias que começaram a circular online. O que restou, explicou ele, era algo muito mais comum e muito mais doloroso. Um casamento de longa data abalado pela ausência e pelo distanciamento emocional. Ele também comentou como seu estilo de vida pode ter alimentado suspeitas. Ficar ausente por semanas a fio, viajando pelo país, participando de eventos e socializando sem a esposa, criava uma situação propícia para o surgimento de dúvidas. Do seu ponto de vista, ele entendia por que esse padrão levantava questionamentos, mesmo que a infidelidade nunca tivesse sido sua intenção. Ele afirmou que suas viagens nunca tiveram como objetivo buscar outro relacionamento e que a traição não foi o motivo pelo qual seu casamento chegou a esse ponto crítico. Esses comentários inundaram as redes sociais. No X, os usuários rapidamente se dividiram em grupos, alguns criticando suas escolhas e outros expressando compaixão.
Alguns questionaram como ele poderia se surpreender com os papéis do divórcio depois de semanas na estrada, enquanto outros enfatizaram o quão devastador emocionalmente um divórcio pode ser e pediram compaixão. Quanto a Mattis, ele diz que ainda não está pronto para desistir. Mesmo após a separação, ele e Linda continuaram morando juntos, tentando manter uma relação cordial e amigável. Ele tem sido sincero sobre seu desejo de consertar o que deu errado e provar que uma mudança real é possível. Em sua mente, este capítulo ainda não terminou. Ele realmente acredita que, se demonstrar esforço constante e assumir total responsabilidade, ainda há uma chance de salvar o casamento antes que tudo esteja finalizado. Mas, de fora, o equilíbrio parecia desigual. Linda permaneceu praticamente em silêncio, enquanto Mattis se mostrava um homem ainda se encontrando, determinado, esperançoso, mas inseguro sobre como ou mesmo se o caminho de volta seria possível. Em outubro, o tom começou a mudar. Mattis mostrou-se cautelosamente esperançoso, dizendo aos repórteres que uma reconciliação estava próxima. Ele falou sobre passar muito mais tempo em casa e finalmente realizar o trabalho que havia adiado por tanto tempo, concentrando-se na presença em vez do ritmo. Pela primeira vez, parecia mais do que apenas palavras. Então chegou o novembro de Language Not Registered for Generation, quando ficou claro que sua persistência havia valido a pena. Meses depois de prometer publicamente reconquistar sua esposa, Mattis confirmou que o casamento não estava mais em crise. Os dois estavam se reconstruindo ativamente, e desta vez o progresso parecia real. Refletindo sobre a experiência, Mattis a descreveu como um ponto de ruptura necessário, o tipo de ponto que força o crescimento e redireciona o propósito. Depois de uma vida que o levou das ruas à prisão e a décadas de serviço a jovens em situação de risco, ele agora descrevia seu foco como algo mais próximo de casa: proteger e exaltar o amor negro. E, segundo ele próprio admitiu com leveza, o afeto havia retornado ao seu dia a dia. Quando perguntado se estava oficialmente fora de perigo, Mattis se recusou a falar em nome da esposa, optando pela humildade em vez de comemorar a vitória. Linda, por sua vez, disse muito pouco, mas sua presença ao lado dele já dizia tudo. Eles estavam juntos, e isso por si só já era significativo. Em julho de Language Not Registered for Generation, quase um ano depois de o casamento ter atingido o ponto mais baixo, a reviravolta era inegável. Uma nova foto do casal se beijando em Nova York começou a circular online, viralizando rapidamente. E não foi um momento isolado. Meses antes, Mattis havia postado um vídeo divertido e carinhoso cantando para Linda durante um karaokê em uma festa, terminando mais uma vez com um beijo. A mensagem era clara: algo havia mudado, e o trabalho realizado nos bastidores havia feito uma diferença visível. Mais tarde naquele ano, em outubro de Language Not Registered for Generation, o casal participou de uma conversa muito sincera no programa de Tamron Hall. Juntos, eles revisitaram a tensão que quase pôs fim ao casamento e explicaram como essa mesma ruptura acabou por uni-los novamente. Mattis reconheceu abertamente que sua carreira pesou muito sobre o relacionamento desde o início. Suas constantes viagens e agenda exigente significavam que Linda carregava a maior parte da responsabilidade em casa. Uma dinâmica que, aos poucos, corroeu o equilíbrio e a conexão. Mesmo assim, eles compartilharam que, após a separação em agosto de Language Not Registered for Generation, não desperdiçaram o tempo separados. Embora a separação física tenha durado apenas 3 semanas, o trabalho emocional foi intenso. Ambos se concentraram no crescimento pessoal e na responsabilidade mútua, lançando as bases para um relacionamento mais saudável. Antes da entrevista, Linda explicou que o processo tinha sido surpreendentemente positivo, descrevendo o progresso como constante, significativo
e profundamente gratificante. Ela também ofereceu um contexto crucial sobre sua decisão de pedir o divórcio. Embora seus filhos continuassem sendo sua maior prioridade, chegou um momento em que ela percebeu que havia se negligenciado por muito tempo. Após anos sendo o pilar emocional da família, ela precisava recuperar seu próprio bem-estar. Essa mudança, explicou ela, tornou-se a base para um relacionamento mais equilibrado dali em diante. Para Matisse, a separação foi devastadora. Ele admitiu que a dor era semelhante à perda de sua mãe, uma comparação que ressaltou o quão profundamente a experiência o abalou. Essa dor, disse ele, o impulsionou a fazer o que fosse preciso para salvar o casamento. Pedir desculpas por si só não bastava. O casal teve que se redescobrir aos poucos, reaprendendo a se conectar de maneiras que não faziam há anos. Linda observou que, embora Mattis nunca tenha se mudado fisicamente, o distanciamento emocional durante esse período foi real e difícil. Mesmo assim, o esforço valeu a pena. Ela descreveu a fase atual do relacionamento como alegre e em constante aprimoramento, enfatizando que o processo de reconexão tem sido algo que eles realmente apreciam. Essa sensação de estabilidade foi compartilhada pelo filho deles, Greg Mattis Jr., que mais tarde falou publicamente sobre o ocorrido durante a premiação NAACP Image Awards, em Los Angeles. Em preparação para o lançamento de seu novo filme para o BET Plus, ele refletiu sobre como foi surreal ver as lutas pessoais de seus pais se desenrolarem publicamente. Apesar do caos, ele expressou alívio e gratidão por eles terem superado a situação, observando que a família agora está bem. No fim, a família Matisse parece ter se reerguido, não ignorando as dificuldades, mas as encarando de frente e escolhendo, dia após dia, reconstruir sua vida.